Antes de começar o conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo para outras pessoas para ajudar na divulgação do canal e se inscreva caso não for inscrito. Bora pro vídeo? Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma breve atualização referente ao meu jeito borderline de ser. Por que eu quis trazer esse conteúdo? Eu estive bem estável, vamos dizer, eu estive bem por bastante tempo e alguns fatores emocionais me fizeram desencadear novas crises. E aí eu quis trazer para vocês as atualizações, falar mais ou menos como eu me sinto, para ajudar, né, realmente quem não sabe se tem, quem realmente tem interesse de ter mais conhecimento sobre esse problema. Ignorem o barulho da máquina, estou lavando roupa novamente, aproveitando, por mais que está chovendo, né, tem que aproveitar sempre que eu consigo. Quando a gente estava em Tapetininga, nós estávamos tentando fazer com que o meu esposo entrasse na área de atuação dele. E quando a gente percebeu que não ia ser possível e que os empregos que ele estava correndo atrás já não estavam mais abrindo as portas, ele já estava com essa dificuldade, nós tomamos a decisão que era necessário voltar para Barueri e foi o que a gente fez. Mas para que a gente voltasse para Barueri, a gente precisava de recursos para conseguir vir, obviamente, porque não é simples do dia para a noite, com 4 filhos, sair de uma cidade para outra, se locomover, fazer mudança. Nós pagávamos aluguel e ainda estamos pagando aluguel, então acaba que atrapalhando muita coisa, principalmente ele sem trabalho, só eu trabalhando, então ficou uma loucura. Ficou bem complicado pra gente conseguir lidar com a situação e aí já começou me causar um certo desconforto, principalmente emocional, vamos dizer, porque a gente já não sabia mais como lidar com a situação. Quando aconteceu de surgir uma oportunidade de trabalho para cá, para Barueri, que meu esposo, ele viu uma oportunidade, então ele resolveu tentar uma vaga para cá. A gente esperava que realmente fosse primeiro acontecer a virada do ano, né? Que foi logo no final do ano que ele fez entrevista para conseguir vir para cá. E aí a gente já aguardava que fosse esperar, né? Ou depois que virasse o ano que ele iria começar a trabalhar. E não foi bem assim. Logo que ele fez a entrevista, foi muito rápido. A gente teve que fazer se virar realmente para que ele viesse na frente. E aí eu me deparei com 4 filhos sozinha, tendo que me virar absolutamente com tudo. Porque o Danilo sempre me ajuda em tudo que ele consegue, mesmo ele trabalhando, em toda a oportunidade que ele tem, ele me ajuda. Mas quando aconteceu isso, basicamente eu fiquei só era somente eu para lidar com as meninas. Eu tento muitas vezes não ficar brava, não me estressar, porque eu sou muito explosiva, então eu tento não descontar nas crianças. E é exatamente por isso que pra mim foi bem complicado. A gente sabia que iria ter que tomar essa decisão, porque era um emprego que surgiu naquele momento e a gente estava precisando. Então ele veio na frente. E aí que eu falo pra vocês que desandou tudo dentro de mim. Eu falo muito que o meu esposo é meu porto seguro, porque ele sempre me ajudou nas minhas crises, ele sempre me confortou nos momentos que eu estava muito mal. E assim, antes de eu saber desse diagnóstico, eu não sabia lidar em absolutamente nada com esse problema. Eu sempre me achei um pouco desajeitada, um pouco fora da casinha. Eu nunca soube controlar muito bem as minhas emoções. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou 100% emoção e 0 razão. E o pior de tudo é que muitas vezes eu acabo descontando em absolutamente tudo, né? Quando eu digo descontar, eu digo, por exemplo, eu sou uma pessoa compulsiva de alimentação, então eu acabo descontando na alimentação. Tudo que que possa nos prejudicar, vamos dizer. No caso, eu também acabo fazendo dívidas por conta da falta de controle que eu tenho.
Por mais que eu saiba que eu não posso, se eu tiver um ataque de nervos e eu tiver a oportunidade, eu vou fazer a coisa errada, porque eu acabo perdendo o controle, mesmo consciente. É um pouco estranho até falar, mas é uma consciência inconsciente, é algo que é mais forte do que eu. Então eu sempre tive esse meu porto seguro. O Danilo sempre esteve comigo desde que a gente está junto, obviamente, sempre esteve comigo para me ajudar a controlar esse aspecto compulsivo que eu tenho. E para mim foi bem difícil, porque quando ele veio na frente, eu percebi que eu estava sozinha e que eu teria que me virar. E além do fato dele me ajudar na questão do controle das minhas compulsões, eu tenho uma, de certa forma, uma dependência afetiva dele. E obviamente, por ser meu esposo, ficar sem ele também é ruim. Mas eu estou falando mais sobre a questão do aspecto do borderline mesmo, que quando eu estava longe dele, eu percebi que realmente ficou bem acentuada essa questão emocional, que eu não conseguia controlar minhas emoções, eu comecei a ficar desequilibrada, porque além de estar um turbilhão de emoções, porque eu não tinha ninguém para me auxiliar, eu não tinha ninguém para me ajudar a ficar estável, e fora todas essas questões, eu percebi o quanto essa parte afetiva, eu estar ligada diretamente com meu esposo, me abalou demais. Então, foi nesse momento que eu realmente percebi, eu realmente tive a certeza absoluta. Se surgiu porque eu cheguei até a comentar com meu esposo, que eu achava que eu não era border. Mas se eu tinha qualquer dúvida, até esse momento eu confirmei, depois que a gente teve 1 mês e pouco, quase 2 meses separados, e foram dias horríveis, 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 horríveis. Eu me sentia péssima, começou a passar pensamentos intrusivos na minha mente, coisas para fazer coisa errada. Eu fiquei muito mal mesmo, porque eu perdi totalmente o controle, o meu equilíbrio. Vamos dizer que, como eu falo, né, ele é meu porto seguro, então eu não tinha aonde me segurar para me manter meu equilíbrio. É óbvio que eu sei que se fosse necessário ficar mais tempo, eu teria que dar um jeito, mas eu percebi ali que, como eu não estava com o meu porto seguro naquele momento, que tudo meio que desandou, a minha mente ficou confusa, o meu ser ficou confuso, eu fiquei muito confusa. Foi uma das coisas, né, que eu percebi, que eu quis trazer pra vocês, porque pra mim foi bem complicado esse período de tempo que eu tive que ficar sem o meu esposo. Ele que me ajuda muitas vezes com muitas coisas. O vídeo já ficou super longo, não queria falar muita coisa, eu acabei tentando dar uma resumida, mas ficou muito longo mesmo assim. Mas eu queria falar mesmo sobre a questão de como que está pra mim. Eu percebo que hoje, por mais que eu consiga lidar melhor com a questão dos aspectos do border, eu ainda tenho uma certa dificuldade em algumas crises específicas. Que, por exemplo, nesse fato que eu tive que ficar sem o meu esposo por esse período de tempo, então eu não consegui ainda lidar. Eu não voltei a fazer o tratamento que eu estava fazendo, tá? Hoje eu estou fazendo o tratamento básico por conta da amamentação, gestação, amamentação. Então, assim, eu não consegui voltar ao tratamento que eu estava fazendo antes. Quando eu tive alta da clínica, eu tive um tratamento e eu estava seguindo esse tratamento até engravidar da Helena. Quando eu engravidei da Helena, eu tive que suspender o tratamento. Foi muito difícil, bem complicado. Eu preciso voltar ao meu tratamento, mas eu tive que suspender por conta do que os remédios eram extremamente fortes e eu não poderia tomar na gravidez e nem na amamentação. E aí, como eu tava seguindo um tratamento e eu tive que interromper, depois ele parou de fazer efeito, eu tinha parado e depois, o ano passado, eu acabei retomando o antidepressivo, né, retomando o uso do antidepressivo, passei no médico para voltar a tomar, mas eu não voltei a fazer o meu tratamento que eu preciso voltar a fazer.
E assim, eu super recomendo realmente que a pessoa faça um tratamento, que ela tenha o seu diagnóstico, que ela saiba o que precisa para se manter mais equilibrada possível e encontre seu ponto de equilíbrio. O meu primeiro é Deus e depois o meu esposo. Óbvio que se não fosse Deus, eu não teria conseguido passar pela fim do ano e enfrentado tudo que eu enfrentei. Porque apesar de eu ter tido algumas crises, eu consegui me manter firme, porque eu orava muito, eu me apeguei muito a Deus para que Ele me fortalecesse, porque eu não sabia lidar com as minhas emoções, eu não sei lidar muito bem com as minhas emoções, mas mesmo assim eu precisava lidar neste momento. Então foi a minha válvula de escape, realmente foi falar muito com Deus, me aproximar dele para conseguir me equilibrar. Mas é isso, gente, já estendi demais o assunto. Eu queria só trazer uma atualização para vocês. Depois eu posso falar mais sobre o assunto. Eu vou falar sobre outros assuntos também, mas eu queria fazer uma atualização sobre os acontecidos nessa questão do border mesmo, sobre a minha forma de ser, porque eu percebo que tem pessoas que ainda têm dúvidas sobre o borderline, então eu queria trazer aqui para vocês falando um pouco a respeito. Espero que vocês gostem do conteúdo, curtam o conteúdo, compartilhe para ajudar na divulgação do canal, deixe nos comentários o que vocês têm achado, se vocês têm alguma dúvida referente ao borderline, tá bom? E é isso, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!